Então, boa tarde. Nós temos aqui agora o prazer de receber o Nelson Lixa, um profissional da área de cerâmica muito respeitado, conhece muito sobre esmalte, massa cerâmica, uma pessoa fantástica, tem uma paciência de Jó comigo, porque quando vira e mexe eu recorro a ele, peço ajuda, e ele tem assim, uma paciência para fazer assessoria, para orientação, para ensinar. Uma pessoa que vale muito a pena assim, a gente ter o privilégio nessa vida de compartilhar. Obrigada, Nelson, pelo seu tempo e sua disponibilidade. Flávia, boa tarde. Primeiro, obrigado pelas palavras carinhosas e obrigado pelo convite de participar desse primeiro fórum, que achei uma ideia muito interessante e tem que ser continuada. Não podemos só parar no primeiro. Vamos continuar com essa ideia, que é uma coisa assim extremamente pertinente para nós no momento que a gente está passando e tem também extremamente agradável e várias pessoas, vários ceramistas e agradável no sentido assim de transmitir conhecimento e receber conhecimento, que é muito importante. Então, Flávio, muito obrigado pelo convite e obrigado pelas palavras carinhosas. Obrigada. Antes de você começar a se apresentar, eu só vou pedir, se o Caio ou o seu Pascoal estão com o celular, assistindo pelo celular ou alguma coisa, para eles baixarem o microfone Não, e o som. Eu já mandei, já apliquei aqui, já mandei para cá isso aqui. Então vamos lá, pode deixar com ele na tela. Logo eu assim achar que... Vamos lá. Bom, só uma rapidinha apresentação. Eu trabalho na indústria já desde a década de 70 de cerâmica. Eu estudei cerâmica na época na Escola de Cerâmica de São Caetano do Sul, na década de 70, isso já faz quase 50 anos de formado. E durante toda a minha vida profissional, eu sempre trabalhei na indústria de cerâmica, em várias áreas, e nos últimos tempos, uma questão de já se acalmar um pouco com a vida, eu me virei um pouco pelo lado artístico, mas continuo ainda, em determinados momentos, ainda dando umas assessorias ainda na indústria cerâmica, principalmente na indústria de louça, louça de mesa, né? Quando houve o convite da Flávia sobre uma palestra, eu pensei num trabalho que nós estávamos desenvolvendo sobre esmaltes metalizados, né? Então, assim, em primeiro momento, pode-se achar que é uma forma simples ou não existe grande demanda de trabalho, de estudo em cima dos esmaltes metalizados. Mas, voltando à história, que isso também é necessário quando você parte de uma pesquisa para um trabalho, você tentar conhecer a história do esmalte, como começou a ocorrer, para você começar a montar um cronograma de trabalho. Então, pessoal, os primeiros esmaltes metalizados que se tem na história, talvez seja nos primórdios da cerâmica decorativa. Quando se começou a se pensar em cerâmica decorativa, se pensou em ter esmaltes metalizados. Então, como a queima, os primórdios da cerâmica decorativa, eles eram utilizados em formas a queima-lenha, grandes, né, para caber as peças que realmente ela era produzida. Então, quando eles começavam a abrir os fornos, eles começaram a observar que algumas peças eles tinham um aspecto metalizado, mas não existia um esmalte metalizado, um vidrado metalizado. Era assim a massa, a peça em si que estava com aspecto metalizado. E isso começou a ser observado durante em algumas culturas, né? E hoje se sabe que é o seguinte, que essa metalização ocorre quando a peça, a massa cerâmica, a argila, durante a queima entra numa fase chamada ablandamento. É um nome meio estranho, mas o ablandamento é a fase antes da sinterização da massa. Então, quando você está
a fazenda, só que então tem a parte de fechamento de poros, perda de água de constituição, perda de água de trabalhabilidade. E depois então, e tem o início da fusão, e entre a fusão e a sinterização existe uma fase física chamada ablandamento. E nessa fase exatamente que existia as ocorrências, ou as peças que ganhavam esse aspecto metalizado. Lembrando que essa parte de ablandamento é só uma parte que foge um pouco do tema da palestra, é o seguinte, que é comum você ouvir falar assim, eu levei a peça, a minha massa, ou a minha argila, ou a minha peça até o ponto de sinterização, e a absorção ficou maior, subiu. Se você quebrar uma peça sinterizada, a grande maioria, você vê que ela é toda cheia de pequenas cavidades, como se fosse uma colmeia. Então, quando você for fazer um trabalho de massa cerâmica, em que você quer um fechamento total dos poros da peça, você tem que achar a temperatura certa de ablandamento da cerâmica, daquela massa cerâmica. Então, isso é só uma parte. Bom, de tudo isso daí, se sabia, então, que se conseguia peças metalizadas entrando ou por acaso ou por controle nessa faixa de ablandamento. Na Europa, quando começou a faiança decorativa, que foi uma tentativa de fazer uma porcelana chinesa de forma mais barata e de produção mais rápida do que uma porcelana chinesa. Então, na Europa, a produção de faianças decorativas, isso é um outro ramo, é uma outra história, mas assim, ela teve um crescimento muito grande. Então, houve a necessidade de se fazer esmaltes metalizados numa temperatura mais baixa. Bom, como se chegar a isso? Não se chegava num metalizado em temperatura baixa, em função que você conseguia os metalizados quando você levava a peça na fase física de ablandamento. Bom, em determinado momento, numa de vidros na Europa, alguém errou na hora de jogar óxido de cobre na massa do vidro, que eles faziam um vidro, um vaso, uma coisa, a pessoa jogou óxido de ferro. Mas, para não perder a massa, eles pegaram aquela massa vítrea, né? Eles pegaram aquela massa e produziram. E viram que a peça tinha emitido pequenos cristais e com efeitos metalizados. Então, esse erro, no italiano, chamava de, eu não sei falar o nome italiano, como aventurina, que hoje é o nome do mineral. Mas a aventurina está como um erro, como uma aventura, como uma coisa errada que deu certo. Então, eles começaram a observar que se colocasse óxidos metálicos em uma massa de vidro, uma massa fundida, eles poderiam ter vidrados de baixa temperatura. Quando eu falo baixa temperatura, estou falando de 1.000, 1.050 graus, né, no máximo. Eles teriam a possibilidade de ter essa massa metalizada. Bom, mas como é que se fazia isso daí? Como é que poderia se produzir isso daí? Partindo disso daí, eu vou mostrar uma peça. Essa é uma peça feita com esmalte metalizado em baixa temperatura. Mas, para fazer essa peça, foi feita uma frita. Isso é, foi feito vários componentes e nós colocamos num cadinho e fundimos esses materiais e depois produzimos um vidro, realmente, já com metal, com óxido metálico lá dentro. Isso era para... Lógico, aí você vai pegar esse material, moer e utilizar. Bom, mas quando você está no ateliê, você não tem um moinho, você não pode fazer uma frita. Como é que você chega nesse material? Como é que você pode fazer um esmalte de baixa temperatura
com características metalizadas. Então, foi quando partimos. Tinha um estudo e a gente pegou colemanita. Eu vou passar uma fórmula que foi como a gente chegou nos resultados metalizados em baixa temperatura. Eu sei que o tempo da palestra é curta, mas eu vou tentar passar o mais rápido possível isso daí. Pegamos colemanita, né, que é um borato de cálcio, em 88%. Pegamos calcita, que é um carbonato de cálcio, em 5%. Pegamos um carbonato de bário, botamos 2%. E pegamos fosfato de cálcio em 5%. Então, assim, eu tenho a colemanita, que o boro já é um fundente natural de baixa temperatura. Eu joguei cálcio em quantidade e joguei um fosfato. Para esse fosfato, que também tem um ponto de fusão baixo, ele me faça a união todo esse esmalte. E, em cima disso daí, eu coloquei várias porcentagens de óxido metálico. Usei 3 óxidos metálicos. Usei o óxido metálico de ferro. O ferro, eu abri um pouco mais o leque, eu fui ver se tinha alguma diferença entre o ferro preto, o ferro vermelho e o ferro amarelo. Não existe diferença no resultado final. Tá? Eles são iguais. Não, então, tem forma que você vai encontrar, usa ferro vermelho, ferro amarelo. Eu usei os 3. Aí eu peguei, feito esse esmalte, misturado como vocês misturam no ateliê aí. Colemanita, calcita, carbonato de bário e fosfato de cálcio. Misturei óxido metálico. Ferro, cobre ou manganês. Todos eles deram características diferentes e cores diferentes. E, em contrapartida, eu fui aumentando a quantidade de fosfato de cálcio nesse material para ver se havia uma alteração maior na metalização. Então, o que foi observado? Em determinados momentos, o que eu estou falando para vocês é na minha condição, no meu forno, né, no meu ciclo e na minha base, na minha cerâmica, no meu extrato cerâmico. Bom, alterações, quem tentar fazer isso em casa, no ateliê, pode ocorrer. Mas eu estou falando da situação da pesquisa, né? Então, assim, nós utilizamos de 5% a 20% de qualquer um dos óxidos metálicos, ou de ferro, ou de cobre, ou de manganês. E mexemos também a quantidade de fosfato de cálcio, também fomos de 5 para 20. A melhor situação, o melhor resultado foi que nós encontramos com 5%. Agora, dessa parada dentro do meu ciclo, e dentro do o meu ciclo foi de 6 horas, cara. Foram de 6 horas, com patamar de 20 a 30 minutos e o resfriamento todo fechado. E qual a temperatura final, Nelson? Nós começamos a queimagem baixa em 1020 graus. E as de alta, 1220. Então, isso na de baixo. Depois eu vou falar na de alta. Essa fórmula é uma fórmula para baixa temperatura. Também 1020 graus, ciclo de 8 horas, patamar no máximo 30 minutos, e não deixar entrar oxigênio, não deixar entrar água. Fechar ele o máximo possível e deixar ele vir lentamente. Aí houve a metalização das peças. Então, isso aí foi em esmaltes de baixa. Então, assim, qual é a ideia da coisa do trabalho? É que, em vez de nós ficarmos procurando um fabricante de frita que queira ter a iniciativa de fazer uma frita para esmaltes metalizados, a gente tentou. É muito comum hoje em culinária desconstruir uma torta. Então, desconstruir um bolo. A ideia foi uma maneira. Nós desconstruímos a frita para dar condições de se formar um esmalte, um vidro, que em baixa temperatura ocorreria a metalização, respeitando a condição de temperatura, ciclo de queima, patamar e ciclo de resfriamento. Então, isso foi que nós encontramos com as peças de baixa temperatura, né? Perfeito, lindo, hein? Bom, partindo para as fritas, para os esmaltes de alta, né? Vou pegar só aqui uma
A gente partiu também no... Por que surgiu? Então, assim, os esmaltes metálicos de alta temperatura, que estão no mercado hoje aí, eles surgiram até por uma necessidade de mercado. O mercado estava pedindo, na época, no caso, era pisos, revestimentos, sanitários, metalizados. Então, a indústria começou a desenvolver um material que pudesse se metalizar em alta temperatura. É lógico, aí pegamos essa mesma ideia, essa mesma situação, e desconstruímos uma frita de alta temperatura e montamos um esmalte que você pode fazer no teu ateliê, respeitando logo algumas características, também para alta temperatura. Só que a fórmula é um pouquinho mais diferente. Então, a gente chegou numa fórmula que é 35% feldspato normal, polemanita, que é um borato de cálcio, 26%, calcita, 13%, quartzo, 9%, e fosfato de cálcio, 17%. Então, você vê que, em termos da idade baixa até a fórmula de alta, eu tive que aumentar bastante a quantidade de fosfato de cálcio, que era para me dar uma estabilização e uma fusão. O único senão que tem nas fórmulas de alta, vocês repararam que não tem caulin na minha fórmula, porque a formação de metal em alta temperatura não gosta da alumina. Então, você tem que tentar fazer os esmaltes mais isentos de alumina possível. Então, assim, a única alumina que é presente aí é a do feldspato, mas é partes que, em termos de molaridade, não vai me influenciar no esmalte final. Então, e peguei também os mesmos 3 óxidos, ferro, manganês e cobre, e fiz uma combinação de várias cores com ele. É uma pena que as peças pequenas que deram, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas depois eu vou mostrar outras peças que foram conseguidas em alta temperatura. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa parado, isso. Isso, aí dá. Parado, Flávio? Dá. Só deixa ela parada para a câmera focar bem. Elas deram vários tons metalizados. Deram os tons metalizados verdes, deram os mais azulados, mais acinzentados, e nas bordas, alguns deram dourados. Maravilhoso. Esse aqui também, no sol, ele fica dourado. Nossa, que lindo! O legal, que estou querendo falar para vocês, tem mais peças que eu vou mostrar para vocês, é que vocês podem fazer isso no laboratório, no ateliê. É isso que eu estou querendo. A ideia do trabalho era realmente tirar essa dificuldade que é de fazer o vidro metalizado, que só a indústria podia me fornecer, era ter essa ideia em que o ateliê, o pequeno ateliê, possa fazer em casa e ter resultado. Só para te mostrar mais uma peça em alta, isso aqui, ó, essa aqui também é uma peça maravilhosa. Com ferro, é só óxido de ferro e fosfato de cálcio, é a formulação que eu estou te falando. Então, e essa é em alta? Em alta. Embaixo já não estou falando mais. Estou falando de forma de alta. Então, todas essas peças aqui foram feitas em alta. Eu só vou corrigir aqui 1220, também com o ciclo também de 8 horas, e também o patamar de meia hora, e também não deixar o forno, não deixar entrar ar, e deixar o forno vir lentamente. É mais difícil? É complicado? Dá mais trabalho? Dá, mas você tem um efeito muito interessante. Eu vou mostrar mais uma peça para vocês. Aqui, ó. Eu não sei se eu consigo... Isso, deixa lá parada, e aí depois você vai, assim, só mudando o ângulo dela para bem devagarzinho, que aí a gente consegue ver. Nossa, tá linda, assim. Consegue. Isso. Então, você tem que mexer ela bem devagar. Se você olhar essa peça, em primeira, assim, ela é um vermelho, um dourado avermelhado.
Mas, Sim. na luz, ele tem nuances de verde, nuances de azul, é extremamente interessante. E, assim, e o mais legal de tudo isso daí, né? Esses efeitos, eles vão mudando também conforme a camada que você usa, né? Então, Ah, tá bom. ó, essa aqui é mais adorada, adorada, não sei se tem a palavra existe, ela vai mais para o dourado. Tá certo. Então, Isso, nós essa tentamos, posição dá para ver bem, porque ela não reflete a luz da tela do computador, assim. nós Ótimo. tentamos fazer umas peças grandes, mas não houve tempo hábil, entendeu? Porque, na realidade, a gente conseguiu fazer o fechamento do trabalho do jeito que a gente queria, não faz muitos dias. Então, a gente não conseguiu pegar, fazer uma peça grande. Nelson, vou fazer só uma colocação aqui para o pessoal do chat, que está super preocupado em anotar todos os nomes que você está falando. Então, eu vou dar um retorno. O Nelson está fazendo uma apresentação geral, depois ele vai falar com calma essas formulações e eu vou escrevendo aqui no chat para vocês, ok? Flávia, eu peço desculpas, assim, isso eu não escondo. Eu tenho uma dificuldade de preparar isso ciberneticamente. Então, assim, Imagina, não então, sabe se assim, desculpar de nada, tá ótimo. eu não fiz uma tabela, no final, eu fiquei falando. Então, mas a ideia. Então, pessoal, para fechar a história, então, assim, nós fizemos duas fórmulas, eu vou mostrar mais uma coisa para vocês depois. Duas fórmulas, uma para baixa, para metalizar em baixa, e a outra para metalizar em alta. É lógico, eu posso ter problemas que se usar essa fórmula ou outra, pode, não sei, daí pode dar um resultado diferente, pode, entendeu? Mas o que eu estou querendo colocar aqui é possível. Não existe a necessidade de nós só dependermos das formulações das fritas metálicas da indústria. A gente pode fazer isso daí, tá? Então, é isso que eu queria Uhum. colocar. Então, assim, para fechar, Flávia, nós temos três situações que você pode ter um material metalizado. Assim, o raku é uma situação que você consegue metalizar. Tá? A outra com você ter fritas metálicas na indústria, que é um pouco mais difícil, até porque ninguém se interessa em fazer, em função do fazer essa frita na indústria, ela suja demais o fogo. Você faz, por exemplo, 10 toneladas dessa frita, você gasta 20 de uma outra de zircônio para limpar o forno. Então, assim, é muito complicado, por isso que tem poucas empresas que se propõem a fazer fritas metalizadas. Então, você tem lá o raku, que você pode metalizar em determinados momentos, você tem a compra da frita, você tem fazer essas fórmulas que eu estou passando, entendeu? Que é um canal super interessante, e o legal dessas fórmulas, você pode brincar com elas. Você pode fazer, por exemplo, eu tenho uma dessas peças que eu te mostrei, eu tenho lá 10 de ferro, 10 de manganês. Na outra, eu tenho 5 de ferro, 5 de manganês, 5 de cobre. Eu vou mexendo, a camada influencia. Então, dá para vocês fazerem uma série de trabalho, uma série de desenvolvimento e encontrar o melhor efeito para vocês. Então, eu tenho lá, voltando, o raku, eu tenho a frita, eu tenho a utilização dessas fritas aqui, e o outro processo, que alguns já conhecem, que é o processo de metalização no resfriamento, que você joga, você reduz a atmosfera do forno no resfriamento, com o forno desligado, e dá esses efeitos aqui. Não sei se... Lindo, hein? Então, esse aqui, Lindo. o esmalte em si, não tem nada de especial. É um esmalte normal que você compra no Caio, qualquer outro lugar, com um óxido metálico, só que você trabalha na atmosfera do forno na hora do resfriamento do forno. Agora, Uhum. não é uma decoração, vamos dizer assim, permanente. É materiais decorativos. Porque em todos os momentos eu falei em peças decorativas, não falei em peças utilitárias, né? Eu não Tá. tenho, eu não tenho informação ainda, Flávio, se essas peças podem ser usadas como utilitárias. Eu não tenho essa informação.
Mas, Perfeito, porque já perguntaram aqui no chat, então já fica a resposta. Esses esmaltes, eles são indicados aqui para peças decorativas, a gente ainda não tem os estudos sobre a utilização. assim, não, eu não tenho ainda, estou para receber essas informações, mas não recebi. Então, eu não posso passar uma informação que não seja conhecida, né? Então, e essa daqui Sim, são metalizações feitas a partir da modificação da atmosfera do forno no resfriamento com o forno desligado. Tá? ok. Então, então, essas são as 4 variantes. Deixa eu pegar mais uma aqui, Flávio. Olha, eu não sei se eu consigo passar. Olha. Nossa, Nelson, depois a gente vai fotografar e, se você permitir, a gente deixa no site disponibilizado as fotos, Não porque tem, tão não tem, lindas. não tem nenhum problema. As formas são repassadas também. Então, Flávio, eu não sei como é que está meu tempo aí, Flávio. Não sei Tem como... mais 40 Não, tá tranquilo, pode conversar normal, que a gente ainda tem 20 minutos, fica sossegado. Tá, então tá bom. Deixa eu só recapitular uma coisa com você aqui. Então, a gente tem algumas formas dessa conseguir essa metalização. No raku, na queima elétrica oxidante normal, no resfriamento, e a quarta forma seria? Não, vamos lá. A primeira é no raku, que você pode ter Sim, alguns efeitos metalizantes. A segunda é na utilização de fritas, que já... A frita nada mais do que um sim, vidro sim. resfriado. Então, utilização dessas fritas já metalizadas, né? Então, E algumas essa vão frita vai ser queimada no forno, numa queima oxidante. no forno. Aí, quando você compra essas fritas, a única determinação que tem, Flávia, é a temperatura de trabalho. Se você tem Tá, fritas para baixa temperatura, você vai queimar, sei lá, 1050. Se você tem, por sim. exemplo, os esmaltes de alta, se você, vou falar uma redundância, né? Mas se você pegar um esmalte de alta e você não queimar a 1220 graus, você não tem metalizado, Sim, usando, sim, sim. usando essas fritas metálicas, né? Se você queimar a 1180, ele não metaliza, ele fica marrom. Então, assim, o que eu estou Sim. querendo... Então, você tem raku, a utilização de fritas, a utilização dessas fórmulas, dessas duas fórmulas que foram Uhum. desenvolvidas, tanto em baixa como de alta, e a quarta, que eu particularmente eu acho muito legal, porque que é a alteração da atmosfera de um forno elétrico, tá? No resfriamento. Eu acho que Ok. é a mais funcional, e é porque você pode usar qualquer esmalte, ou quase todos os Sim. esmaltes, né? Então, assim, ó, Ok. e você tem uma gama maior, você quer prateados muito intensos, você pode colocar o nitrato de prata, você quer dourados mais intensos, aí você entra com o ferro, com o titânio, o molibdênio, você vai ampliando a gama de óxidos que você pode colocar. E com bismuto dá dourados belíssimos, belíssimos, belíssimos. Então, assim, o legal, como ele está no resfriamento, você você provoca menos não existe, menos alterações, menos reações químicas no teu esmalte. Então, é um processo extremamente funcional também, muito legal, e que é facinho de fazer. Isso pode ser uma outra situação, mas é fácil de fazer, Flávio. Então, Ok. assim, Flávio, resumindo, a intenção do trabalho é assim, dar... Fala do raku, Falei. tá metalizado. Então, assim, ó, o total do trabalho era, assim, Flávio, era permitir criar uma possibilidade do artista ter peças metalizadas feitas no ateliê dele. Essa é a intenção. Ok. Então, esse foi o foco principal, né? Ok. E o metalizado hoje está em moda, está em voga, todo mundo está querendo.
Então, é nesse sentido, Flávio. Então, essa foi a ideia, quando você conversou comigo. A ideia, eu nem iria falar muito em esmalte de baixa temperatura, porque hoje a parcela de ceramistas que trabalham com esmalte de baixa temperatura é pequena. Eu ia falar só de alta, mas conversando com o Caio, com o Pascoal, a gente achou melhor realmente aumentar assim, um pouco Sim, não, é ótimo. essa gama de informação. Então, Antes de entrar especificamente na fórmula, Nelson, tem uma pergunta da Heloísa Abraão sobre se você queimar com constância esses esmaltes no forno elétrico, há algum tipo de dano para as resistências ou para a estrutura do forno? Nenhum, mas nenhum, zero. Ele é muito, se nós formos criar uma tabela de nocividade, ele é menos nocivo para o forno, né, no caso, do que qualquer forno, qualquer esmalte que você usa. Ele é nada. Você vê, as matérias-primas são matérias-primas que você usa no teu dia a dia. Nenhuma, é zero. Heloísa, é zero, Ok. Heloísa. Tá? Perfeito. Então, eu vou só pedir para você passar as fórmulas com calma, que eu vou anotar aqui no chat, e aí, antes de publicar, eu vou confirmar com você, para ver se está tudo certinho. Então, vamos começar com a formulação de esmalte metálico de baixa. Então, vamos lá. Colemanita. Só uma ressalva que eu faço, essa colemanita que eu usei, nós chamamos de colemanita industrial ou colemanita fundida. Não é a colemanita natural. Tá? Assim, sem fazer, não estou fazendo propaganda, acho que o Caio tem outras empresas que vendem materiais para cerâmica, deve ter essa colemanita fundida. Né? Ok. 88%. E qual que é a granulometria? É a granulometria que é abaixo da 200, que é o que normalmente as empresas fornecem para revenda, né? Ok. O colemanita, 88%. Próximo. Calcita. Tá. 5%. 5%. Sim. Ok. Carbonato de bário. 2%. 2. Bário. Ok. E fosfato de cálcio, 5%. Perfeito. Tá? Ok. Quer de alta? Não, estou só procurando. Não, espera um pouquinho. Deixa eu só confirmar aqui, ó. 88% de colemanita industrial ou fundida, 5% de calcita, 2% de carbonato de bário e 5% de fosfato de cálcio. Isso. E onde que está o metal? Então, aí está. Isso é o problema. O metal, você vai usar. Eu fiz testes com 5% até 20%. Tá? Quanto mais você aumenta o metal, mais metalizado ele vai ficando, óbvio. Só que o que tem que tomar cuidado, Flávia, é que às vezes quando você aumenta a quantidade de metal, o que acontece? Deixa eu pegar uma peça aqui, Flávia. Ó, às vezes ele dá, nós chamamos de queimado. Ele parece que queima, ele oxida demais a peça. Tá entendeu? bom. Isso não é um defeito, é um efeito. Então, assim, Sim. eu estou querendo lembrar, assim, você tem que ir descobrindo a quantidade que você quer, a porcentagem que você vai colocar do metal, para que tenha o efeito que você quer. Volto a falar, eu usei os 3 óxidos de ferro. Óxido de ferro, na verdade, eu usei os 5. Eu usei óxido de ferro vermelho, óxido de ferro amarelo, óxido de ferro preto, óxido de cobre e óxido de manganês. Perfeito. Então, eu coloquei aqui entre 1% e 5% de óxido de cobre, ou óxido de ferro, ou óxido de manganês. Entre 5% e 20%. Ah, desculpa. Eu estava escrevendo e não prestei atenção, me perdoa. Então, entre 5% e 20%.
Lembrando, Flávia, perfeito. que o total do óxido é 20%. Tá? Sim, Então, assim, você quer usar 2 óxidos, você entra percentualmente na quantidade de cada um vai te dar alguns efeitos. Mas não ultrapassar muito a quantidade de 20% para esse uhum, efeito, né? Para que você consiga ter um trabalho de metalização mais atuante. ok. Só um minutinho que eu estou terminando aqui, coloquei a porcentagem, agora que eu não estava encontrando o botão do porcento, porque eu estou digitando no outro computador. Agora foi o de baixo, pessoal. Agora eu vou colocar o de alta. Formulação de esmalte metálico de alta. Pronto. Pode falar, por favor, Nelson, o de Vamos lá. alta. Feldespato, 35%. Feldespato, sódico ou Ótimo, potássico? ótimo. 35%. Mas qual feldespato? Bom, você pode até colocar albita Sim, no então é o lugar sódico. do sódio. Não, eu tinha falado do sódio, você não tinha ouvido? Não, não ouvi. Não, eu tinha falado do sódio, porque Ah, é, beleza. Sim. Tá. mas 35%. isso. Então, o feldespato sódico, 35%. Colemanita, 26%. 26% da colemanita, do mesmo jeito, Do mesmo jeito. industrial ou fundida. Isso. Perfeito. Calcita, Anotado. 13%. 13 de calcita, ok. 9 de quartzo. Granulometria do quartzo. Então, o quartzo, quanto mais baixa você tiver a granulometria, melhor. Porque o quartzo aí, ele só está entrando como formador de rede. Ele vai Tá, ajudar a formar o vidro. Entende? ok. Então, quanto mais baixo a granulometria, melhor vai ser para essa interação de formação de rede. E Perfeito. fosfato de cálcio, 17%. Tá. Mais o A metal. história dos óxidos são a mesma coisa, entendeu? De 5% a 20%. Ok. Quando eu faço trabalho de óxido, fazer uma reclamação aqui ao vivo. Quando eu faço algum desenvolvimento com óxido com 20%, o cara reclama. Entendeu? Por quê? Só o ferro que eu posso usar 20%. O resto, não. Se eu for dar 20% de cobalto, ele reclama. Aí que Tá. o desenvolvimento fica caro. Entendi. Ah, entendi. Aí fica complicado, né? É. Tá, já foi aqui. Espera aí que não tá querendo ir, não tá querendo dar enter, o Paulo, aqui no computador. Dá um help aqui. Não tá indo. Você ri, Nelson, que só você fica com dificuldade Não, Flávia, tecnológica. Às vezes eu aqui, ó, mas eu sou muito ruinzinho, né, Flávia? Eu sou assim. não. Aí tem que ir. Perfeito. E só recapitulando, deixando bem que, claro, essa formulação sua é queimada no forno elétrico. Elétrico. Ok, perfeito. Nossa, gente, melhor que isso, só 2 dias, hein? Tá Porque dando de o que mão a gente beijada. tentou, Flávio, tentou desenvolver, como a maioria tem forno. É lógico, se você tem um forno a gás, se você alterar a atmosfera interna, essas fórmulas vão contribuir para a sua metalização ser mais efetiva, é lógico. Né? Então, agora, como a maioria tem fornos menores e elétricos, então a gente fez essa formulação para que se consiga esse resultado de metalização em fornos elétricos. Os únicos senão são ciclo de queima, patamar e o resfriamento. Aí volta a falar, o outro processo, para quem tem fornos elétricos pequenos, é a alteração da atmosfera no resfriamento. A mente Uhum. metaliza muito bem, que foi
essa peça que eu mostrei. Tá. Tá, isso é bem importante, né? Porque aí a gente entende exatamente o que está fazendo, né? Exatamente. Tá. E aí, voltando assim, eu vou frisar bem que as pessoas estão perguntando novamente sobre a questão de utilitário, Bom, que volto a isso é falar indicado para decorativo. decorativo, entendeu? Então, eu não tenho ainda um posicionamento do laboratório sobre se existe toxicidade ou não. Não tenho essa informação ainda. Tendo, repasso para vocês, mas eu não tenho essa informação ainda. É um teste complicado, demorado, Tá. certo? Uma última pergunta, Nelson, que a Rita está fazendo, se pode misturar 2 ou 3 óxidos metálicos Olha, para... deixa eu só pegar uma pecinha para mostrar, Flávia. Deixa eu ver se tem aqui. Essa peça aqui, Flávia, eu não sei se eu vou conseguir, ela está com metalização muito interessante, tom de verde e marrom. Dando Uhum. para ver, não sei se vocês conseguem, tem até tons Dá para azulados. ver. Tem até tons azulados. Essa peça aqui eu juntei os 3 óxidos. Eu peguei 5% de ferro, 5% de manganês e 5% de cobre. Então, dá para misturar quantos óxidos quiser. A única coisa que a gente levanta é assim, ó, se vai passar de 20%, teste antes. Entendeu? Tá. Não é uma questão, não tem uma questão técnica, você não perder, gastar óxido à toa, entendeu? Sim. É só essa a razão, entendeu, Flávio? Então, Tá. bom, pode misturar e outros óxidos qualquer, álcool, manganês, níquel, cromo, o que você, carbonato de magnésio, manganês, você pode tentar outros óxidos. Não existe a pesquisa do metal que você vai colocar é livre. Você coloca aquilo que você Aham. quiser, né? Tá. E a temperatura de baixa, o range de temperatura de baixa que você sugere é entre quanto e quanto? 1020 a 1050. Tá, eu vou escrever aqui para ficar registrado também. Queima de baixa entre 1020 e 1050. 1020, 8 horas de queima, certo? patamar de 30 minutos Ok. e resfriamento lento e, se possível, com as entradas e saídas do forno fechadas. Tá. Agora de alta, De alta, 1220, 8 horas de 1220 ciclo, graus, 8 horas de queima. o patamar também de 20 minutos a 30 minutos, Ok. e também resfriamento super lento, deixar os cristais se formarem devagarzinho, com todas as entradas de ar, se possível, fechadas. Tá. Peraí, com entradas de ar fechadas. O pessoal está com bastante dúvida nesse negócio do resfriamento. Enquanto você estava explicando, eu estava tentando escrever aqui que a pessoa faz uma curva de resfriamento para ela conseguir fazer esse resfriamento lento, para deixar essa formação. Mas assim, as pessoas estão com bastante dúvida ainda sobre isso. Você pode... Vamos lá, Flávia. Qual é o quando eu falo resfriamento lento, assim, você desligou, entendeu lá? Desligou o forno. Tem entrada no teu forno? Tem chaminé? Tem entrada do termopar? Fecha. É só isso. Uhum. Não tem nenhum tipo de consequência se você fizer isso, entendeu? Sim, eu tenho Nenhum. um forno, Nelson, que pela construção e pelo material dele, ele esfria muito rápido. E então, o que eu posso falar assim de experiência é que quando eu preciso de algum esmalte com resfriamento lento, eu programo o meu forno
para fazer uma curva, eu faço uma curva de resfriamento. Então, eu consigo segurar esse resfriamento e consigo fazer essa abertura de cristais, que é, no caso, o que eu busco. Então, para as pessoas, assim, agora eu tentei escrever, que é difícil a gente, por escrito, às vezes, dar alguma orientação. Se você tem um forno elétrico que também esfria muito rápido e você quer retardar o resfriamento, da mesma maneira que você programa uma curva de aquecimento, você faz a curva de resfriamento. É isso que eu estava escrevendo no chat, entendeu? Então, Mas aí... é o que eu te falei, Flávia, isso, tudo que eu estou passando para vocês, isso não é, vou lembrar uma coisa só, isso não é essa situação mentalizada. O que eu estou passando na pesquisa, eu tenho que passar para vocês qual é a condição que eu fiz a pesquisa, e qual foi o ambiente que eu consegui o resultado, entendeu? Agora, isso não quer dizer que no teu ambiente você não vai conseguir. Apenas estou te passando Exato. a situação, isso é comum em qualquer pesquisa, seja na medicina, na Claro. biologia, qualquer lugar, o ambiente que você está fazendo a pesquisa, ela tem que ser levada em consideração. Exato. Então, essa foi a ideia principal dos esmaltes, dessas fórmulas, para que a gente... Então, qual foi o único senão? São fórmulas bobinhas, entendeu? Então, qual era o único senão que a gente teve que observar? Era o resfriamento e o Sim. patamar, entendeu? Então, Porque exatamente qualquer esmalte que a gente faz, as condições são muito diferentes de um ceramista para o outro. Então, você está exatamente. compartilhando a sua condição e aí a gente vai testar e vai Assim, adaptar as nossas condições. o que eu estou querendo falar assim, porque é um esmalte, formulações bobas, não tem nada assim, vou botar sulfato de tungstênio. Não, não tem isso. São coisas assim, simples de se encontrar. Mas o único pedido da fórmula é que tenha essa condição Sim, do patamar e do resfriamento. sim, Então, sim. assim, Tem e, um... Desculpa, pode não, continuar. não eu Tem uma estava... mensagem super bonitinha aqui da Bia do Barro, falando assim: Nelson, eu moro no fim do mundo, você dá assessoria online? Olha, eu tenho o maior prazer em compartilhar o meu conhecimento com vocês, entendeu? Eu tenho, puxa vida, meu telefone está à disposição para a gente conversar, para a gente trocar informações. Eu adoro isso daí, entendeu? Eu adoro passar, fazer intercâmbio de conhecimento. Eu adoro abraço, eu adoro gostar das pessoas, eu quero, sabe, é verdade. Então, para mim, pegar o telefone e ligar, conversar um pouco, estou à disposição de vocês. E aí, a melhor maneira de entrar em contato contigo seria por WhatsApp, Nelson? O meu telefone é 11. Eu vou anotar aqui o Isso. seu telefone no chat. Quem quiser uma assessoria, marca com ele. Aí ele dá assessoria, cobra por hora. Dá o seu Instagram. Então, Flávio, 9, né? 11, Uhum. né? 11 982 08 Uhum. 38 42. Aí também eu tenho uma paginazinha lá do Instagram, Facebook. Já estou Deve ter anotando aqui. Já coloquei aqui. essas mídias mais modernas. Eu participo também respondo por toque de tambor, sinal de fumaça e Telegram. Ai, Nelson, são baratos, a gente se diverte, né? Condizente com a idade. Olha, querido, eu só tenho a te agradecer por hoje e por sempre, viu? Flávio, um minutinho só, que o seu pastor está me dando aqui no ponto eletrônico. Ele está me dando... Flávia, o que o seu pastor está lembrando, assim, das ceramistas, dos profissionais da nossa área, que se propuserem a fazer ensaios com essas fórmulas que passou, que anotem todos os resultados, quando começou, a quantidade de camada, o peso da camada, que tipo de massa que usou. Isso eu faço, entendeu? Fazer um histórico do trabalho, queimou, não deu metalizado, ou deu metalizado, mas
Sabe essa coisa? É discutir, porque a gente pode, às vezes a massa pode interferir no esmalte, Sim, pode brincar, pode gritar. Então, a gente vai conversando. Quem isso é for trabalhar, importante, né? procure fazer um romaneio de todo o trabalho, da sequência, não só da aplicação, como um romaneio dos resultados. Aí a gente conversa. Tá bom, Flávio? Sim, porque como perguntaram aqui no chat sobre a questão das camadas, como o Nelson falou no começo, vai influenciar a quantidade de camadas. Então, você tem que Sim. anotar tudo isso para quando você pedir assessoria para ele, você ter esses dados em mãos para conseguir realmente fazer uma análise em cima de dados técnicos e não de achismo, né? Eu achei que algumas peças que eu apliquei, eu achei que eu forcei um pouco a mão. Eu achei que botei Tá. camada demais, entendeu? E outras eu achei que estão... Então, em algumas fórmulas, eu percebi que se eu tivesse colocado uma camada menos acentuada, mais leve, eu teria tido um resultado muito mais bonito aos olhos, com certeza. Uhum, uhum. E aí, aqui vamos finalizar com um agradecimento especial da dona Antonina, que ela está aqui te assistindo também. Oh, tá bom, manda um abraço para a Menina, é uma parceira de coração. Ai, olha, eu agradeço muito, gratidão por compartilhar com a gente os conhecimentos, pelos seus assistentes aí que estão no ponto eletrônico, mandou um Vê que abraço para eles. eu sou privilegiado, né? Privilegiado, porque ter o seu Pascoal e o Caio como assistente não é para qualquer um, Não é para hein? qualquer um, não. Então, Flávia, Muito agradeço mais uma obrigada. vez o convite, agradeço ao Rogério, à comissão de organização toda aí, e espero que tenha correspondido para a necessidade que vocês achavam do simpósio aí. Tá bom? Nossa, mas foi excelente. Obrigada, Nelson. Boa Páscoa para você e para tua Você família. também, uma boa Páscoa a todos. Um beijo. Ficam com Deus. Tchau. Obrigada, Tchau. gente. Tchau, Caio. Obrigada. Dá um abraço Tchau, no até seu pai. mais. Até Até mais. mais.